Encontre, exemplo, encontre os autovetores e autovalores dessa matriz. Entradas 1, 0, 0, 1, 2, 0, menos 3, 5, 2. Polinômio característico de A menos lambda I, né? Então a gente tem que calcular o determinante de matriz, dessa matriz, A menos lambda I. E como essa matriz aqui é triangular inferior, então o polinômio característico é exatamente o produto dos elementos da diagonal. Então essa é a equação característica. E autovalores são 1 e 2, que aparece duas vezes. Então a primeira coisa aqui, vamos calcular o autovetor associado a lambda igual a 1. Então A menos lambda I, né? Quando lambda é igual a 1, esse daqui é o A menos lambda I. Mas a gente substitui aqui nessa matriz o lambda é igual a 1, então na diagonal vai ser 0, 1 e 1. Então a gente tem que pegar essa matriz 0, 0, 0, 1, 1, 0, menos 3, 5, 1 e calcular, né, os autovetores associados. Ou seja, AV, autovetor, satisfaz essa equação. Ou seja, A menos lambda I V é igual a 0. Então a gente pega essa matriz que a gente calculou, multiplica pelo vetor, pelo autovetor que a gente quer calcular, né, de componentes aqui x1, x2, x3 é igual a 0. Então a gente tem o sistema homogêneo. Tá? Esse sistema homogêneo que a gente quer escalonar então essa matriz para achar a solução. Então vamos lá. Escalonamento. Essa primeira matriz é 0. Então vamos trocar a segunda linha com a primeira linha e vai ficar essa matriz aqui, né? Para ter um pivô. E agora, para que esse termo seja 0, vamos então a primeira linha multiplicar por 3 e somar a última. Então aqui vai dar 0, aqui vai dar 8, né? E aqui é 1. Então deu essa matriz aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 1. Agora, de novo, essa matriz, a segunda linha, é cheia de zeros, então vamos trocar a segunda pela terceira. E para obter um pivô aqui nessa posição, a gente divide a segunda linha por 8. Tá? Então a gente obteve essa matriz. Então a matriz que a gente obteve, vamos agora, para eliminar esse 1 acima, vamos então fazer o seguinte. Linha 1, a nova linha 1 vai ser a linha 1 menos a linha 2. Tá? Então a nova linha 1 vai ser a linha 1 menos a linha 2. Então a matriz vai ser essa daqui. Tem dois pivôs, então a gente tem que resolver esse sistema linear, né? A gente já escalonou essa matriz, como ele é homogêneo. A matriz aumentada é ela mesma. Então, como a gente tem pivô na primeira posição e na segunda posição, aqui, então x1 e x2 são variáveis líderes e x3 é igual a t, é a variável livre. Tá? Então aqui, primeira equação, x1 é igual a x3 sobre 8. Como x3 é igual a t, então x1 é igual a t sobre 8. Segunda equação, x2 é igual a menos x3 sobre 8. Como x3 é igual a t, então x2 é igual a menos t sobre 8. Então o vetor aqui ficou, o autovetor, ele tem componentes t sobre 8, menos t sobre 8 e t. Né? E se colocarmos o t em evidência, para todo t real, então fica 1/8, menos 1/8 e 1. Tá? Ou seja, esse autovetor é 1/8 menos 1/8 e 1. Agora, esse autovetor, né? Lembrando que é o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. Agora, olha só, né? A gente, nesse exemplo, a gente calculou o determinante de A menos lambda I, a equação característica é essa daqui, e as raízes lambda igual a 1 a gente já tratou, e falta tratar o lambda igual a 2, tá? Então, a gente quer agora, a segunda parte desse problema, calcular o autovetor associado a lambda igual a 2. Então, vamos colocar aqui nessas diagonais o lambda igual a 2. Então, a gente obteve essa matriz aqui, à direita. Matriz de entradas, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 3, 5 e 0. A menos lambda I. Né? Então, essa matriz aqui. Então, resolver essa equação AV igual a lambda V, ou seja, A menos lambda I V é igual a 0. Isso significa que V é autovetor associado ao autovalor lambda.
Tá? A menos lambda I associada, aplicada em V, é igual a zero. Né? Então a gente quer calcular este autovetor. Matriz do sistema homogêneo. Ela tem entradas menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 3, 5 e 0. Agora, escalonar. Multiplicar para obter um pivô aqui, basta multiplicar a primeira linha por menos 1. Já tem um pivô aqui embaixo. Então, se eu subtrair a linha 1 da linha 2, vai dar essa matriz aqui. A segunda entrada é só 0. A segunda linha, né, tem só zeros. Como a segunda linha só tem zeros, enfim, eu posso deixar ela aqui, eu posso trocar pela terceira. E vou fazer o seguinte agora. Para eliminar este cara daqui de baixo, eu vou somar a terceira linha com 3 vezes a primeira. Né? Então aqui vai dar 0. Aqui vai dar 5, né? E aqui vai dar 0 também. Agora sim, eu troco a linha 3 pela linha 2. E para obter um pivô aqui, eu vou dividir a linha 2 por 5. Tá? Então eu obtive esta matriz escalonada aqui do lado esquerdo, que eu vou multiplicar pelo autovetor e vai dar 0. Tá? Como tem pivôs aqui na primeira e segunda posições, variáveis líderes são x1 e x2, variável livre é x3. Então esse sistema aqui, ó, x1 é igual a 0. A segunda linha, x2 é igual a 0. x1 é igual a 0, x2 é igual a 0. x3 é qualquer um, que é variável livre. Tá? Então o autovetor associado, só tem um autovetor aqui, tá? Então aquela matriz não é diagonalizável, porque a gente obteve 3 autovalores, mas somente 2 autovetores. E esse autovetor aqui é associado a lambda igual a 2. Tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua com a diagonalização, que é certamente uma das coisas mais importantes desse curso. E façam esse exercício aqui, ó, tá? Ou seja, encontre os autovetores dessa matriz e decida se ela é diagonalizável ou não, tá? Determine, tá, se essas matrizes aqui são diagonalizáveis, e aqui encontre a matriz P que diagonalize a matriz A. E finalmente calcule aqui potências dessas matrizes utilizando aquela expressão de potência que a gente viu nessa aula, tá? Então, bons estudos para vocês e bom dia.